Hoje nós temos o grande prazer de aqui receber como palestrante agora. Vamos perder os comentários dele. Professor Nilson Roberto de Mello, dispensa apresentação, conhecido mundialmente. Eu vou ficar de máscara hoje porque eu estou saindo de acho que é um estado gripal. E professor Nilson é doutor, livre-docente, professor associado da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina, ex-presidente, presidente da SOGESP, foi presidente da FEBRASGO, é atual presidente da SOBRAGE, foi presidente da FLASEG, da FLASOG, e participa de inúmeras sociedades com inúmeras atividades. O professor Nilson vai nos falar hoje sobre o tema endometriose e anticoncepção. Professor Nilson, por favor. Bem, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a gentileza do convite pelo professor Edmundo Chá da Baracá, para falar de um tema bastante importante, que é endometriose e anticoncepção. Como disse o meu amigo Jesus há pouco, a endometriose que tentou ser um câncer, mas desistiu, né, Jesus? Trocando a sua frase por essa outra um pouco mais floreada. Quando a gente pensa em anticoncepção, a gente tem que ver a necessidade da paciente, temos que observar se ela tem alguma comorbidade ou alguma enfermidade que seja importante, se um método, se essa enfermidade ela é de fundo, se essa enfermidade ela implica em ter um método extremamente seguro, que a pessoa não possa engravidar mesmo, se o método anticoncepcional possa causar benefícios para essa enfermidade. Então, são todos aspectos que nós temos que pensar. Tá? Não tenho conflito de interesse para essa apresentação. E queria colocar alguns aspectos gerais. No início, eu estava falando para o Podgaek que eu tinha colocado muito de fisiopatologia, mas não é o objetivo. Então, coloquei alguns aspectos assim, que possam ser interessantes. Ela é uma enfermidade ginecológica benigna, né? Tem uma frequência muito baixa de malignidade, é uma doença inflamatória por excelência, crônica, definida como a presença de um tecido símile ao endométrio numa localização extrauterina. O estabelecimento e o crescimento desse tecido endometriótico são dependentes do estrogênio. Então, é uma enfermidade estrogênio dependente. Ocorre em mulheres em idade reprodutiva, embora as consequências clínicas da endometriose e seu manejo, elas vão até o período da transição menopausal e até o início da menopausa, né? São aspectos bastante importantes, o que faz com que no período da pós-menopausa se tenha preferência por alguns tipos de terapêutica. Está energizado demais aqui, hein? Eu até coloquei uma frase que eu achei interessante. Segundo o FSRH, eles colocam que parece estar aumentando a incidência. Bem, se é uma enfermidade que está aumentando, provavelmente também porque está se fazendo mais diagnóstico e pelos hábitos em termos gestacionais, né, da frequência das gestações na paciente, é essa enfermidade, né? Lembrar que na década de 60, a média de filhos por mulher era em torno de 6,2 e hoje está dando 1,8, né? Então, cada vez mais as mulheres estão menstruando muito. As minhas duas avós, cada uma teve poucos filhos, apenas 18 filhos, mais amamentação, provavelmente não deve ter tido 30 menstruações. Então, impossível ter uma endometriose, um câncer de endométrio, né, do antigo tipo 1, ou tipo 1 e 2, mas teria muito mioma, nem pensar, incontinência urinária, prolapso de útero, ou seja, um ginecologista que se eu trouxesse aos tempos atuais, ele teria que fazer uma residência médica bastante concentrada para ele ficar ao par do que estava acontecendo. A tendência das mulheres, então, de adiar a gravidez é bastante importante, não só de adiar, como na redução do número de filhos. Lembrar que o número de ciclos menstruais
é muito importante por causa da menstruação retrógrada. Isso faz com que ela fique realmente muito mais exposta. Estima, as frequências são, a gente estava conversando com o Podgaia aqui agora há pouco, né? As frequências são as mais variadas e depende do local em que você está. Se você tem um serviço específico de endometriose, é lógico que a sua casuística proporcionalmente aumenta bastante, né? Mas estima-se que em torno de 10% das mulheres estão afetadas. A prevalência de até 50% nas mulheres inférteis, né? Então, na infertilidade, é uma enfermidade que nós temos que pensar bastante. E estima-se em torno de 190 milhões de mulheres. 190, quando foi apresentado esse estudo. Com certeza, hoje deve passar de 210 milhões. Agora, é uma enfermidade que causa um impacto na vida da mulher, principalmente na qualidade de vida. E hoje a mulher não quer apenas um medicamento que possa trazer benefício à enfermidade que ela tenha, mas ela também quer algo a mais, que um determinado medicamento ou uma cirurgia possa trazer algo a mais. Um aspecto que a gente não deve esquecer é a funcionalidade daquele organismo, quer do ponto de vista físico, mas talvez o emocional ainda seja mais grave do que o próprio físico. Físico na questão de dor, né? As algias, que são cada vez mais frequentes, a questão que pode afetar a vida social dessa paciente, afeta a fertilidade com certeza, na educação e trabalho, com falta ao trabalho, tem estudos econômicos, principalmente feitos nos Estados Unidos, mostrando o impacto econômico que isso causa, e um outro aspecto é a parte laboral, o desempenho laboral, que muitas vezes fica bastante impactado. A questão da parte sexual, né, da atividade sexual, das disparonias de profundidade, que pode ser bastante frequente, e a própria intimidade com o seu parceiro. Saúde mental, já falei, é muito impactada, e lembrar do bem-estar emocional. Os sintomas da endometriose. A dismenorreia é bastante frequente, importante, inclusive na adolescência a gente tem que pensar muito sobre isso. Nós vamos colocar alguns dados. A dispareunia de profundidade, a dor pélvica crônica, né? Dor pélvica crônica que mal se falava no passado, né, a respeito da endometriose, em livros ou publicações de dor pélvica crônica como um todo. E hoje, no entanto, a gente sabe que boa parte delas deve estar relacionadas com essa enfermidade. E os efeitos variáveis na fertilidade, mas vocês vejam que em mulheres inférteis, 50% pode ser causada pela endometriose, ou ela tem a endometriose e mais outros cofatores. O grupo de desenvolvimento de guidelines, eles colocam que, eles recomendam alguns aspectos em relação à sintomatologia. Um dos aspectos é a questão da fadiga, um outro aspecto é a infertilidade, a dismenorreia, a dispareunia de profundidade, a disúria, a disquesia. Também nós não podemos esquecer do sangramento retal doloroso, também da hematúria, a dor no ombro, a pneumotórax catamenial, menos frequente, tosse cíclica, hemoptise, dor no peito. É lógico que nós estamos falando de enfermidades mais graves, né? A retenção hídrica, dor cíclica na cicatriz, por exemplo, de uma cesárea ou de uma cirurgia abdominal, são aspectos que tem que se levar em consideração. Em termos das opções terapêuticas, eu colocaria assim que temos dois aspectos bastante importantes, né? A melhora nos sintomas de dor, que entram vários aspectos, inclusive a terapêutica medicamentosa, e as perspectivas de fertilidade. Então, essa é uma pergunta clássica, se ela tem já a prole constituída, ou se pretende engravidar, e se pretende engravidar em quanto tempo, né? Mediante essas duas perguntas iniciais, eu acho que tem que se pensar em termos da melhora dos sintomas de dor, às vezes a questão da supressão hormonal nos níveis estrogênicos, uma vez que é uma doença estrogênio dependente,
e nós não devemos esquecer que na primeira fase do ciclo menstrual, a produção de estradiol vai de 50, 70, 80, na segunda fase até 110, 120, na ovulação 200, 250, 400 até 450, em ovulações normais, nos efeitos pró-apoptóticos no tecido endometrial, aquilo que possa regredir, que possa causar talvez uma endometriose cicatricial, ou aquilo que possa, ao contrário, fazer florescer mais aquele tecido endometrial ectópico. E os efeitos anti-inflamatórios no tecido endometriótico, que poderiam ser utilizados alguns medicamentos. A remoção cirúrgica talvez seja bastante importante, né? Para a destruição das lesões endometrióticas, exéreses de aderências, tratamento de síndromes de dor crônica, que existem mais variadas substâncias, e existem capítulos específicos para essa área, que não é o objetivo da nossa apresentação, né? Quando se fala das escolhas dos métodos anticoncepcionais na endometriose, nós temos que os fatores que necessitam ser considerados para a escolha do método anticoncepcional em si, né? Primeiro, se essa anticoncepção vai ser efetiva ou não, né? Por exemplo, no passado se tinha a pílula de progestagênio, que levava só 60% de anovulação, né? Como o noretinodrel, a noretisterona, né? Também as pílulas anticoncepcionais com 60% com levonorgestrel, que hoje, levonorgestrel nós não temos mais, né? E por outro lado, nós temos hoje os progestagênios como anticonceptivos, exclusivamente as pílulas orais de progestagênio, conhecida como POP, que tem uma eficácia de até 97% na anovulação. Então, isso faz com que a gente escolha ou pende mais para um lado do que o outro. O outro ponto é o controle dos sintomas da endometriose. Se ela está com uma endometriose com um quadro doloroso bastante importante, então seria importante que a gente pense sobre esse tópico. Um outro ponto que nós já comentamos é o desejo em si da gravidez no futuro, prevenção da progressão da endometriose, controle da fertilidade, mais prevenção pós-cirúrgica de recidiva, efeito no bem-estar físico, mental e social, e a preferência pessoal, quer seja da paciente, né, de preferência sempre tentar atingir o objetivo dela, desde que isso não seja ruim a ela, ou que não tenha, talvez, medicamentos melhores, e aí se colocar para ela, talvez, efetividade maior. Nas escolhas anticonceptivas, nós temos que pensar, talvez, em alguns aspectos que são importantes, né? Se a endometriose é uma enfermidade estrogênio dependente, não tem nenhuma dúvida que é provável que o uso dos métodos contraceptivos exclusivamente de progestagênios possam ser preferíveis. Mas quem que dá a anovulação? Quem dá a anovulação é o progestagênio. É ele que impede o pico de LH e, portanto, é ele que impede a questão da ovulação. O estrogênio entrou pela porta de trás, na área da contracepção. Houve, na época, uma contaminação com o mestranol, 4 a 5% de mestranol, e isso acabou mostrando uma regularização de ciclo maior. Daí tem entrado o estrogênio na jogada. Mas também nós não podemos esquecer que a pílula combinada ela pode dar um pouco de irregularidade, principalmente com as doses menores, né? Então, dos progestagênios, nós temos hoje no Brasil 2, aliás 3, né? Desogestrel, o Dienogest, ele não está como pílula anticoncepcional, mas ele é uma pílula. Se nós olharmos, desculpa falar o nome, mas é único no Claira, qual é a dose do Dienogest? É a mesma dose, né, do produto específico. Se a gente olhar o Valete, que nós nunca é uma anticoncepcional que nunca entrou no Brasil, que é com etinil estradiol, 30 microgramas, qual é a dose do Dienogest? 2. Então, se ele é anovulatório na associação, com certeza absoluta, ele vai ser anovulatório, né?
isoladamente. E temos a drospirenona. Em outros países, às vezes, temos outros produtos. Na França, nós temos o acetato de lumegestrol. Eu sempre falo, é o progestagênio que eu acho que mais gosto para endometriose. Ele seria o ideal, porque a meia-vida dele é de 46 horas. Né? Então, qual é a meia-vida da drospirenona? 33 a 36 horas. Né? E é só lembrar, no Claira, a pílula precisou ser quadrifásica para dar estabilidade endometrial. E no Stesa Isis, que é o estradiol, o lumegestrol com 2,5, simplesmente sendo monofásico, ele dá certo. E o Elzimar Coutinho colocou os implantes, né? Ele fazia os implantes nos trabalhos da South to South, que seria a região sul do globo terrestre, e para endometriose ele utilizava o lumegestrol, que ele tinha acesso e conseguia, com a Teramex, quando a Teramex ainda era em Monte Carlo. E é um produto que poderia ser bastante adequado, mas só tem como pílula oral de progestagênio exclusivamente apenas na França. E a dose é alta, é 5 miligramas. A dose de 2,5 miligramas, que está na pílula combinada, né, o Stesa Isis, é de 2,5 miligramas. Nós não devemos esquecer do o injetável trimestral, né, na forma do acetato de depomedroxiprogesterona, 150 miligramas na forma intramuscular e 106 miligramas, né, na forma subcutânea, autoaplicável, que, infelizmente, a Pfizer acaba sendo um cemitério de produtos bons, né? Ela compra para tirar, talvez, a concorrência, e eles deixaram de lado. A gente utilizou muito esse produto no passado, porque nós não tínhamos alternativas. Mas, hoje em dia, não tem muito razão de ser. Mas os britânicos gostam muito. Nas publicações, eles sempre colocam. Né? É um produto, talvez, barato, né? Usa a cada 3 meses, talvez esse seja o ponto para eles. O outro aspecto que nós não devemos esquecer é o implante subdérmico de etonogestrel. Como o desogestrel ele não é ativo, quando é dado por via oral, ele tem que passar pelo fígado, se transformar no 3-ceto-desogestrel, que é o nome mais curto, é o etonogestrel. Então, como você coloca na forma de anel vaginal, ou no implante, né, que seria o implante subdérmico, então você já coloca a droga ativa que é a etonogestrel. Lembrar que vem o implante de nestorona. O implante de nestorona é muito bom. Ele é da mesma família do nomegestrol, da trimegestona, né, e da demegestona e promegestona, esses últimos nós não temos no Brasil, só tem na França. E quem estuda muito é a Regine Citruc-Wera, ela estuda bastante. Ela apesar de ser francesa, ela é responsável por todo o programa do Population Count. Ele está para sair na forma de implante e está para sair na forma de anel vaginal. Tá? Então, seria um produto também bastante adequado. E lembrar os implantes de levonorgestrel, Jadelle, Sinoplante, no passado tivemos Norplant 1, Norplant 2, né? E o DIU de levonorgestrel. Tá? Aqui, no DIU de levonorgestrel, em geral, que se fala seria o Mirena, que é o de 52 miligramas. Mas é muito provável, né, que também seja eficiente o Cailina, tá? Mas precisa ser investigado. Nas escolhas anticonceptivas, né, eu acho que o implante de etonogestrel e o DIU de levonorgestrel tem uma vantagem muito grande. Eles são os métodos lácteos, um método reversível de longa duração, que não depende da usuária, de lembrar, uma vez que ela tem uma série de atividades e às vezes possa esquecer. Embora eu sempre brinco, né? A gente fala até que algum nórdico, né, ou da região norte ou da Europa e dos Estados Unidos, coloca. Isso daqui serve para quê? Né? Além de ser a Barça, que o Filasse tanto procurava o significado das coisas, né, esse Filasse? Ele serve também para avisar os horários. Então, eu discordo muito das questões que se coloca que a paciente não lembra se não quer, porque hoje em dia com o celular você consegue tudo.
Agora, o ponto muito alto do DIU de levonorgestrel e o implante de etonogestrel são que as taxas de gestações são menores em relação a todos os outros métodos contraceptivos disponíveis. A taxa a índice de falha de laqueadura nos Estados Unidos, de cada 1.000 mulheres, 3 engravidarão. O DIU de levonorgestrel, em geral, 1 ou 2 em cada 1.000 engravidará, portanto, ele é mais eficaz. E se levarmos em conta o etonogestrel, de cada 2.000, 1 engravidará. Portanto, ele tem uma eficácia 6 vezes maior. Então, esse é um ponto muito alto. E o retorno à fertilidade é rápido quando se descontinua. Diferente, por exemplo, do amidroxiprogesterona de depósito, que leva em torno de até 8 meses, até 18 meses poderá ocorrer. Todos esses métodos contraceptivos de progestagênios, eles têm uma fragilidade, que são as alterações variáveis e imprevisíveis no padrão de sangramento. Esse é o ponto fraco dos métodos exclusivamente de progestagênio. Né? Lógico que estão surgindo cada vez produtos melhores e que você consegue controlar um pouco melhor, mas tem falhas gritantes. E eles não suprimem, os DIUs não suprimem a ovulação, mas o implante sim. E eles associam-se com um aumento pequeno nos cistos foliculares funcionais. Né? Pode ocorrer, é importante que se diga. E aqui, para colocar as vantagens e desvantagens das diferentes opções anticonceptivas, né? Em mulheres com diagnóstico ou suspeita de endometriose. A pílula só de progestagênio, todos esses métodos, eles não contêm estrogênio. Perfeito. Todos esses métodos de progestagênios, eles aliviam a dor? Sim. Os implantes, o DIU de levonorgestrel, a medroxiprogesterona, tem uma eficácia contraceptiva alta? Sim. A pílula de progestagênio, ela tem uma eficácia alta também. O problema é o compliance. Se ela não tomar de forma adequada, se for no caso do desogestrel, ultrapassou 12 dias, pode ter ovulação. Se for a drospirenona, tem estudos que mostram que já no primeiro ciclo, se a mulher esquecer de tomar 3 dias, não 3 dias consecutivos, né? Pode ser o primeiro, o segundo dia, 3 dias intercalados, né? Não intercalados toma um, esquece o outro. Mostrou que a eficácia contraceptiva se mantém. Então, a depender do progestagênio e o nomegestrol, que não tem estudos, deveria ser melhor ainda que a drospirenona. De longa duração, todos os outros são, né? Sendo que o subdérmico é de 3 meses, o DIU de levonorgestrel, cailina, é 5 anos, o Dilmirena, 8 anos, talvez ele vá para 9 anos, tem um estudo sendo conduzido, e a Depo-Provera, nas duas formas, seria de 3 meses. Controle do ciclo, né? É variável. Na medroxiprogesterona, eles colocam a menorreia, dá em torno de 55% ao final de um ano de uso. 25% de regularidade e 20% a 25%, ele pode ter um espaçamento maior do ciclo. Tá? Perda sanguínea é bastante reduzida com medroxi, ela é variável, mas o DIU de levonorgestrel dá menos sangramento irregular, no meu ponto de vista, do que o implante subdérmico. Tá? E as pílulas de progestagênios, do desogestrel, quando a mulher no terceiro mês, ela tem sangramentos que duram 14 dias ou mais, ao final de um ano, 55% das mulheres estarão da mesma forma. Então, esse é um marcador no terceiro mês, que se ela tiver dessa forma 14 dias seguidos, é melhor mudar de método. Efeito na massa óssea. O único que tem efeito de diminuição de massa óssea é a Depo-Provera, mas ela é reversível. E possíveis funções cistos ovarianos, todos podem mais ou menos causar, com exceção do Depo-Provera. Tá? O bloqueio é maior. As pílulas combinadas, que aqui está COC, eu gosto sempre de abreviar de anticoncepcional hormonal combinado oral. Né? Todos esses métodos,
Primeiro é a pílula contínua, sem interrupção, sem os placebos. O segundo é a forma cíclica da pílula. O terceiro é o anel vaginal. E o último, o quarto, é o adesivo transdérmico. Todos contêm, todos, os 2 primeiros aliviam a dor. O anel vaginal é provável, não tem muito estudo, eu acredito que sim. Ele dá uma estabilidade muito boa, inclusive endometrial, né? É o que mais dá estabilidade. E o transdérmico também provável. São altamente eficazes, sim, mas eles dependem do compliance, né? Principalmente as pílulas combinadas. De longa duração? Não, nenhum é de longa duração. Controle do ciclo? Ele é variável. Na pílula contínua, ele é variável. Mas não vou entrar aqui, isso ficaria para as perguntas. Eu acho que tem coisas bastante interessantes aqui. Mas ele leva a uma redução na quantidade, né? Ele nunca aumenta, ele leva, em geral, a uma redução. E algumas vezes ele pode sangrar até por uma atrofia endometrial importante. E efeito na massa óssea, como tem estrogênio, nenhum causa, e função de aparecimento de cistos ovarianos também não. Diuro de levonorgestrel de 52 miligramas. É um contraceptivo eficaz. Algumas coisas eu vou passar rápido, que eu já mais ou menos falei. Reduz a intensidade da dismenorreia e da dor pélvica, diminui a dispareunia de profundidade, reduz o tamanho das lesões endometrióticas ovarianas, alterações atróficas no endométrio pode ser similar nas lesões endometrióticas, alivia o sangramento uterino intenso, né? Ele vai causar isso, ele diminui em torno de 40% mesmo no sangramento total por ciclo, retorno rápido da fertilidade na remoção, pontos favoráveis. O implante de etonogestrel também é um implante subdérmico, um bastão único, com 3 anos de vida útil, muito eficiente, é o mais de todos, eficaz na redução da dor associada com endometriose, alterações no padrão de sangramento menstrual, esse é um grande problema dele, por isso que não foi tanta venda no Brasil, no Chile sim, que no Brasil, quando ele entrou, se prometia o quê? Se prometia amenorreia. Né? Foram para a imprensa falar, da televisão escrita, e aí a gente via que isso não era verdade. E retorno rápido da fertilidade na remoção. Medroxiprogesterona. Você vê que a Medrox tem vários itens que os britânicos eles gostam, realmente eles gostam muito. Disponível, já falei, gestável trimestral, intramuscular, a cada 3 meses, e subcutânea 106 mg. O subcutâneo no Brasil, ele quase não foi, ele foi comercializado, mas quase não foi vendido. Né? Não chegaram a nós, né? Não se levou, do ponto de vista comercial, praticamente aos médicos. A eficácia é muito grande do ponto de vista anticonceptivo, supressão da ovulação com efeitos no endométrio e no muco cervical. Reduz a intensidade da dismenorreia, sim, e da dor pélvica, e as injeções, tanto faz a intramuscular ou a subcutânea, tem mais ou menos a mesma eficácia. Não deve ser recomendada para mulheres que pretendem tentar a gestação e que essa gestação ela não pretende adiar muito, né? De preferência, se ela pretende gestar nos próximos 2 anos, é melhor não dar o injetável trimestral, tá? Pois o retorno à fertilidade leva de 8 até 18 meses, então não é aconselhável. 50% a 55% de amenorreia em 12 meses, e eu já mencionei isso. Causa irregularidades menstruais e é possível um ganho de peso de até 2 quilos por ano. Mas a revisão Cochrane encontrou evidências limitadas nesse ganho de peso associado com o uso do DMPA. Mas nós temos trabalhos feitos aqui no serviço, e no caso aqui aumentava 2,2 quilos no primeiro ano e 800 gramas a partir no segundo ano. E aí no terceiro ano estabilizava. Então, esse é um outro problema, inclusive para adolescente. Os progestagênios orais, que eu vou chamar daqui para frente talvez de POP. São 5 métodos, né? O levonorgestrel, 30, noritesterona. O levonorgestrel nós não temos mais no Brasil. Noritesterona 350, temos um produto único, que é o Noristin. Não temos mais o Micronor.
Desogestrel 75 tem inúmeros produtos na praça. Dienogest de 2 miligramas, ele na bula nossa brasileira ele não está como anticonceptivo. Então é off-label, tá? Mas é aquilo que nós já falamos, a literatura coloca ele como um anticonceptivo. E temos ainda a drospirenona de 4 miligramas. Desogestrel, dienogest e drospirenona são preferíveis, pois eles inibem a ovulação em torno de 97% dos casos. E o levonorgestrel de 30 e a noritisterona de 350 é só 60%. Puxa, então 40% engravida? Não, porque eles levam a hostilidade do muco cervical. Mas em termos de ovulação, é só 60%. Retorno à fertilidade é rápida, interrompeu, em torno de 17,2 dias depois da interrupção, ela pode ter a primeira ovulação. Os padrões de sangramento são bastante variáveis, com quase 50% de usuárias relatando sangramento infrequente ou amenorreia. Quando é amenorreia ainda vai tudo bem, né? Talvez é o desejado, né? E lembrar que o controle desse sangramento é muito ruim, né? São várias as apresentações que se faz a esse respeito. Às vezes ele pode sangrar por endométrio atrófico, às vezes ele pode sangrar por endométrio proliferativo ou intermediário, ou aquela questão mista. Com 3 a 4 meses do início da POP, 93% dessas mulheres têm desaparecimento ou melhora na dismenorreia. A dismenorreia, ela pode ser adequada, tá? Hoje, na minha opinião, se você tem produtos que se atrasar mais do que 12 horas mantém a eficácia, eu acho que esses produtos são os de predileção, tá? Acho que esse daqui eu não... não. Acho que a madrugada foi boa. Não traduzi. Deixa eu ver, acho que tem um outro aqui que está traduzido. Problemas dos anticoncepcionais orais combinados. Ele pode aumentar o risco de tromboembolismo, né? O risco de tromboembolismo com a presença do etinilestradiol, ela aumenta de 2 a 4 vezes. Então, quando fala 2 a 4 vezes, é um número muito grande, mas quando você coloca na prática clínica, de 2... As literaturas algumas vezes fala 4 em 10 mil, vai para 8 em 10 mil. Uma parte fala 1,8 vai para 3,6 a 4,0, né, em 10 mil. Então, é uma incidência baixa, porque o tromboembolismo ele vai aumentando à medida que aumenta a idade, né? Todos eles têm a mesma eficácia, as pílulas combinadas, praticamente todas elas têm a mesma eficácia, quer seja de etinilestradiol, com as mais variadas doses, quer seja de valerato. Lembrar que o valerato reunião aqui no quinto andar da vale 1 miligrama do estradiol. E, mais recentemente, a questão do estetrol, que deve ser no Brasil, acreditava-se no final desse ano, mas eu tenho minhas dúvidas, né? A eficácia se mantém. Todos eles podem levar ao tromboembolismo. As pílulas com estrogênio natural, elas vêm com uma risco de tromboembolismo mais ou menos assemelhado às pílulas com etinilestradiol com levonorgestrel. Mas a trombose arterial, que seria infarto e AVC, aí sim, aí ela é protetora na pílula com estrogênio natural, tá? Nós não devemos esquecer que mulheres que têm trombofilias, elas terão um aumento acrescido, né? A trombofilia aumenta o risco e aqui aumentará um pouco mais. E nós não podemos esquecer que uma mulher obesa tem um risco aumentado, a mulher sedentária da mesma forma, né? Então nós temos que pensar a esse respeito. Das pílulas combinadas, eu acho que te dei a aula errada. Eu fiz toda a tradução, mas eu estou vendo que não está ocorrendo aqui. As pílulas combinadas, que são...
Acho que o último já vai estar todo junto aqui. Não tem. Então, eu vou colocar os 3 aspectos. Se requer bastante cuidado em relação à questão da aceitabilidade do sangramento. A chance de ter sangramento, quer seja sangramento maior ou quer seja tipo spot, né, as manchas, como se fala aqui no Brasil, elas podem ocorrer, mas são bem menos frequentes. Algumas pílulas que têm progestagênio com duração meia-vida muito grande, como a pílula com o nome Gestrol, ela pode dar 30% a 33% de ausência menstrual, mesmo tomando os comprimidos de placebo já no primeiro mês. Tá? Meta-análise de 18 estudos mostrou o seguinte, que a pílula combinada, nas pacientes que estão utilizando nesse momento, de algum tempo, ela tem um menor risco de vir a apresentar endometriose. Então, esse é um ponto bastante importante. À medida que você interrompe, o risco vai se elevando novamente, né? Então, não se deve esquecer que as mulheres, que são relatos da literatura, principalmente nessa última publicação da Ashley, eles colocam que provavelmente as pílulas combinadas, elas melhoram muito a dismenorreia intensa, né? E ela provavelmente vai reduzir, uma vez que você entra com a medicação, ela vai reduzir a possibilidade de uma endometriose futura, né? E ela também poderia, então, ser eficiente e eficaz na progressão da própria enfermidade. O que a gente não pode esquecer é que, quando se fala pílula combinada, nós estamos falando de um número gigantesco de produtos. E não tem estudo com um único produto de longa duração. Difícil, não tem. E porque, qual é a vantagem? Você prova, gasta em torno de 30, 40 milhões de dólares e vem as cópias e utilizam a mesma propaganda, né? Então, esse é um aspecto bastante importante que se deve levar em conta. Um outro ponto é em relação à contracepção após o tratamento cirúrgico da endometriose, né? Após a cirurgia, nós temos que utilizar uma contracepção bastante efetiva, né? E isso vai depender de desejo também de quando a mulher pretende engravidar e do quadro cirúrgico que o cirurgião, o ginecologista, percebeu, né, se deparou. Duas perguntas são fundamentais, que eu já falei no começo da apresentação. Se essa mulher que está à nossa frente, se ela tem uma família já definitiva, ou se ela pretende postergar a gravidez. Se uma dessas duas coisas ocorrer, nós temos que ter um método anticonceptivo bastante eficaz. Também, quais são os benefícios desse método contraceptivo, né? No pós-cirurgia, no pós-cirúrgico? Prevenir a recorrência da dor pélvica, dos endometriomas e de outras lesões endometrióticas, né? Então, essa é uma finalidade. Então, o objetivo aqui, a gente não pensa só em anticoncepção, a gente pensa em anticoncepção, mas ao mesmo tempo como forma de prevenir nova atividade, né? Um outro aspecto importante são dos métodos anticoncepcionais após a cirurgia. O DIU de levonorgestrel, né? Eu não gosto de falar sistema intrauterino. Isso foi para enganar, né, a Igreja Católica, e agora tem um parecer de 2022 da Organização Mundial de Saúde. Ela acha que tem que voltar a ser chamada de DIU mesmo, né? Então, ele é altamente efetivo na contracepção e em reduzir a taxa de recorrência. Nós não podemos esquecer que esse serviço aqui na pessoa do Maurício, junto com o PETA e o Barramondes, fizeram a primeira publicação a respeito do DIU de levonorgestrel e endometriose, né? Foi um trabalho brasileiro muito importante, com muita repercussão, né? E se a gente
do ponto de vista teórico, a gente parar e olhar, como ele não leva à anovulação, teoricamente a gente pensaria, não deve ser adequado. Provavelmente, por estar no útero, acredito que talvez tenha uma propagação maior do levonorgestrel, talvez a nível peritoneal, que talvez isso possa ter uma eficácia, né? Também. Além do que, o DIU de levonorgestrel leva uma atrofia bastante grande no endométrio. Tanto isso é verdade que o levonorgestrel é um progestageno androgênico. 5 a 7% das mulheres podem ter acne. E por que tem acne? Que atrofia tanto o endométrio que o levonorgestrel entra na corrente sanguínea e, portanto, ele pode levar, né, a questão da acne. Ele, do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista físico e mental, ele melhora a qualidade de vida. Lembrar que a medroxiprogesterona tem efeito benéfico no controle da dor, mas não se utiliza mais. No Brasil, praticamente nada, é mais para os britânicos. Tem um baixo custo, acho que essa é a razão principal, e tem a desvantagem do retorno da fertilidade, que é demorado e pode aumentar, sim, um pouco de peso. Lembrar também que a questão da adolescente é um outro ponto muito importante, né? Há relatos de meninas de 10 anos com endometriose. O meu caso menor foi com 13 anos. Foi encaminhado por uma colega aqui desse hospital da endocrinologia. Pode ser uma dor, pode ser o responsável pela dor pélvica crônica, né, e também da dismenorreia. O ginecologista tem que pensar sobre isso, né? No passado, levava-se 7 anos para se fazer o diagnóstico. Hoje eu não sei se Maurício e Podgaek sabe me dizer quanto tempo está levando em média. Então isso, 7 anos é um negócio gigantesco. Então uma coisa pequena, ela vai se propagar bastante, vai se tornar bem maior, né? Os sintomas da endometriose, ele começa na adolescência, ele pode ser um prenúncio de que poderá no futuro, essa dismenorreia intensa, pode ser o significado de uma endometriose mais inicial. Então, tem que pensar a respeito de endometriose naquelas dismenorreia muito intensas. Nós também não podemos esquecer que, em geral, a dismenorreia, ela pode muitas vezes ser sinônimo de ovulação. Também pode ocorrer a dismenorreia por ovulação, né? Então, o ginecologista tem que pensar na questão da dor pélvica crônica, tem que pensar na questão da dismenorreia e se essa menina tem um passado familiar, tem um antecedente familiar de endometriose. A anticoncepção hormonal em meninas jovens com endometriose, ela tem a finalidade de prover um controle efetivo da fertilidade, se ela já tem uma vida sexual, de aliviar a dor e da progressão da doença, que eu acho que são aspectos bastante importantes que tem que se levar em consideração. A suspeita, quando se tem uma endometriose suspeita ou endometriose já diagnosticada, a administração contínua da pílula combinada, né, ou então da POP, pílula oral de progestagênio, são métodos bastante recomendados para adolescentes, né, com dismenorreia e provavelmente devido a dismenorreia, que pode ser devido à endometriose. Também nós não podemos esquecer que a pílula combinada, ela pode causar outros benefícios para o adolescente, principalmente a questão da acne, né? Então, é uma outra coisa bastante importante em relação a isso. O outro aspecto que as pílulas combinadas e o progestagênio oral, ele pode ter problemas de aderência, de adesão. A adolescente, ela tem uma grande candidata a não fazer aderência aos produtos que se tem que tomar de forma diária, né? Embora é o que eu falei, né? A depender da situação, colocar nos aplicativos de aviso de tomada da pílula anticoncepcional. Eles falam até quanto tempo ela está atrasada em relação à tomada, né? Como a endometriose é uma doença estrogênio dependente,
Então, normalmente, a preferência acaba vindo mais do ponto de vista teórico para as pílulas de progestagina exclusiva. Os LARC são muito apropriados, são muito recomendados pelo American College de Obstetrícia e Ginecologia americano, são muito recomendados. São altamente eficientes do ponto de vista contraceptivo, são adequados para endometriose. Mas a classe médica, principalmente não as pessoas que estão aqui, mas de uma forma geral, o médico fica com o pé atrás, principalmente numa menina jovem, a utilização, por exemplo, de um dispositivo intrauterino, tá? Mas ela é bastante adequada para prevenir os aspectos de dor, né? Já falei do American College aqui, a questão da relutância de colocar um DIU de levonorgestrel, né? O DIU de levonorgestrel, no caso do Mirena, ele é mais bojudo, então ele é causa mais dor. Quando você faz a sedação em centro cirúrgico, a taxa de perfuração uterina aumenta em torno de 6 a 7 vezes. É uma outra coisa que nós temos que pensar, tá? Quem consegue o misoprostol, aí fica bastante mais fácil, né? O misoprostol, produto original, não o Protox, que é fabricado no Brasil, que para uso se utiliza vaginal, ele é bastante solúvel quando você põe uma gota de soro fisiológico, né? Você coloca, ele derrete rápido, é absorvido rapidamente, em 3 horas, em geral o colo fica muito mais maleável e facilita a sua inserção, né? As taxas de expulsão, de sangramento, de amenorreia e dor são semelhantes à da mulher adulta. E o implante de etonogestrel é o método, eu já falei, mais efetivo de contracepção e oferece o benefício da dor pélvica. Problema é a irregularidade, que para adolescente não é adequado, né? Então, por isso que, embora ele seja fantástico do ponto de vista contraceptivo, do ponto de vista da prática clínica, ele não é o ideal, né? E aqui, por último, colocando que a medroxprogesterona é altamente efetiva para ambos contracepção e controle de dor. Tem a questão da massa óssea, né, principalmente na adolescente. 90% da massa óssea adolescente atinge até os 18, 20 anos. Dos 18 aos 20 até os 30, ela atinge os 10%, aí ela tem um pico de massa óssea. E quando se fala em osteoporose, nós estamos falando de uma mulher em qualquer idade, comparando com a de 30 anos, né? Então, se ela usar muito tempo, ela não vai, talvez, fazer o pico de massa óssea, o que pode ser bastante ruim no futuro. E a questão do ganho de peso, que para adolescente, particularmente, é bastante ruim, tá? Então, tentei colocar os aspectos principais de uma forma mais resumida, embora acho que avancei um pouco no tempo. Fico às ordens para questionamentos e contribuições. Vai lá. Parabéns, Nilson. Excelente apresentação. Vou explicar os slides em inglês do Nilson, porque conversando com ele, ele fez essa apresentação num congresso europeu, recentemente, endometriose e anticoncepção. Falei, puxa, vamos apresentar aqui na reunião. E ele me falou hoje que ele ficou na madrugada traduzindo para o português, mas talvez um pouquinho de sono. Faltaram alguns 3 aulas. Apresentações. E eu tenho a impressão que eu acho que uma pegou devo ter cochilado, devo ter misturado. Mas excelente apresentação, como sempre. E eu vou, antes de abrir a palavra, vou lembrar aqui uma coisa que você citou bem, o professor Geraldo falava muito, isso já no século passado, sobre as adolescentes que têm muita dismenorreia e que não acha nada, que não tinha nada, era só o sintoma de dor, uma dismenorreia intensa. Ele já recomendava há muito tempo atrás de usar a pílula anticoncepcional para fazer o bloqueio da ovulação. Então, e hoje esse guideline aí da ESRI de 2022 também aponta bastante isso, como você tinha mostrado.
Sérgio Podigaec e depois o Maurício fazer comentários, por favor. Obrigado, Nilson. Aula super legal, super abrangente, né? Estou focando bem nessa questão hormonal da endometriose. E você também trouxe os benefícios não contraceptivos, né, do uso dos hormônios, que é prevenir recorrência depois de cirurgia, a melhora da dor, quer dizer, tem todo um pano de fundo aí para o uso do hormônio na endometriose. Mas eu queria te fazer duas perguntas, até você levantou a bola um pouquinho, que é em relação ao uso cíclico ou contínuo do contraceptivo. São tantas opções, eu sei que você tem a tua preferência, mas são tantas opções aí para a gente prescrever, mas exceto o Nomegestrol, né, que é o que você gosta, que a gente não tem aqui, tipo, como eu faço? Queria que você dissesse, qual que é a tua opção em relação a tantas opções que a gente tem para o tratamento anticoncepcional e, no final, para o tratamento da endometriose. Então, uso cíclico contínuo e qual que é a tua opção primeira? Então, do ponto de vista pílula contínua ou pílula de forma cíclica, eu prefiro a contínua. Dificilmente na contínua, ela vai menstruar todos os meses. Se ela o fizer, vai ser em quantidade pequena. Então, vou ter menos, talvez, menstruação retrógrada. Então, é a minha preferência. As pílulas, hoje em dia, as pílulas mais modernas, elas têm 4 dias de placebo. E ela vem com 4 dias de placebo, que é para a paciente não esquecer de tomar, né? Então, se é 4 dias, significa que se ela fizer uma pausa de 4 dias, não tem um perigo, em geral, não tem um perigo da gestação, pela quantidade de hormônio que tem. Então, eu falo, toma de forma contínua. Se sangrar um dia, continua tomando. Sangrou 2, continua tomando. Sangrou 3, continua tomando. Sangra 4. Sangrou 4 dias seguidos, a partir do 5º dia ela faz pausa de 4. Porque se ela não fizer, aquele endométrio continua atrófico e pode ficar 10, 12 dias. Quando ela interrompe, o ovário vai começar a ser estimulado pelo FSH e vai começar a produzir um pouco de estrogênio páreo. Então, para mim, a pílula contínua. Acho que a pílula, ainda mais na endometriose, acho que a cíclica, eu acho que não é ideal. Qual a pílula que eu gosto de utilizar, né? Hoje, se for as pílulas de progestagênio, é a drospirenona. Eu acho que não dá mais pro desogestrel, né? A meia-vida dele é menor, ultrapassou 12 horas, você pode ter ovulação, né? Então, a outra não, se ela esquecer um dia, está tranquilo. Então, eu prefiro ela. Entre pílula combinada, contínua ou pílula de progestagênio. Você podia me falar, mas Nilson, a pílula de progestagênio, da drospirenona, ela vem com 4 de placebo. Ela vem para tentar fazer com que os sangramentos ocorram mais no planejado, que a paciente suporta, porque o não planejado, o suporte é menor da parte da paciente, né? Mas eu não dou os placebos, eu peço para ela jogar os placebos fora e emendar. E a gente vê que vai razoavelmente bem. Algumas pacientes não, como tudo na vida. Então, eu gosto muito dessa pílula, tá? O Antônio, ele é o diretor médico da Exeltis na Europa. Ele é um grande pesquisador. E ele foi da melhor escola de progestagênio, né? E ele tem conduzido os estudos para Exeltis. Então, eles começaram um estudo para endometriose, né? Acho que já começaram faz um ano, mais ou menos, Antônio Regidor. Então, eu perguntei para ele a última vez, agora em maio, ele acha que os resultados estão sendo promissores, eu acho que vai ser muito bom. Então, eu prefiro mais ela. Nas pílulas combinadas, eu não tenho dúvida. É Estesa ou Isis, que é 1,5 miligramas de estradiol, beta, 17 beta, com 2,5 do Nomegestrol, tá? Então, minhas preferências. Ele vai mandar o Pix. Filar, se vai mandar o Pix depois. Professor Maurício. Wilson, estava vindo para cá, lembrando como eu aprendi endocrinologia ginecológica e anticoncepção com você.
e outros aspectos da ginecologia também. E, primeiro, a tua aula foi brilhante, realmente, e eu queria só trazer isso para a ótica da endometriose, né, pelo contraponto da história. Porque você focou bastante na preferência pela anticoncepção, pela eficácia, né? A gente está vivendo um momento que adolescente não quer mais usar hormônios, né? Eu adoro tratar adolescentes. Eu tenho uma clínica de adolescente que vem com queixa de dor, e eu costumo dizer que a gente constrói castelo com as meninas dessa faixa etária, mas elas não querem usar hormônio, né? Então, o que a gente tem que abrir, usar de subterfúgio. Acho que a história de você dar preferência para a dospirenona, eu acho que é super válida, mas eu queria colocar algumas coisas e uma ou duas perguntas. Primeiro, o Chapron publicou um trabalho muito interessante em 2010, que eu acho que é muito vivo ainda, que ele fala que a pílula, ou que o contraceptivo hormonal, ele aumenta a chance de ter endometriose. Na essência, eu fui referido a esse trabalho, enfim, eu posso falar isso depois de 15 anos, e eu achei que até que ele foi muito agudo, né, no título do estudo, mas faz sentido. E o sentido é que não tem nenhum trabalho efetivo, que quando os trabalhos falam que a pílula reduz a doença, é por causa do endometrioma. E não é que reduz a endometriose, reduz o tamanho do endometrioma. Com a endometriose profunda, não tem nada que diga que a gente segura a doença. A gente segura o sintoma. Por outro lado, os estudos mais recentes começam a questionar o papel da menstruação retrógrada. Tem até uma publicação do ano passado, do Michel Cani e um grupo grande de ginecologistas mundialmente falando, que questionam isso. Então, tudo para dizer que eu acho que a gente tem que olhar para doenças diferentes com o mesmo nome. E colocar aí até a adenomiose junto, né, que eu acho que é uma questão relevante em relação a isso. A primeira coisa, em relação ao Dienogest. Você não acha que é momento das sociedades médicas, né, Febraso, enfim, Sobrac, o que for, lançar um comunicado para mudar a bula do Dienogest? Porque a gente sabe que eles colocam na bula que não é contraceptivo para não diminuir o preço. Você deve concordar comigo. Com certeza. E eu acho que isso é um desserviço para a paciente. Então, essa é uma pergunta que eu te faço nesse sentido. E a segunda questão eu vejo muito, eu contraindico formalmente, né, o DIU de progesterona para quem tem endometrioma. Eu acho que isso é um fato, porque o DIU ele altera o pico do LH, aumenta a chance de cisto hemorrágico. Qual que é a tua reflexão sobre isso, né? Quando foi lançado, ia ser lançado o Dienogest no Brasil, eu encontrei com o Theo Vanderloo, ele era o presidente da Bayer. Eu falei, que preço vai ser? R$200. Eu falei, quanto? R$200. Vai ser um desserviço, Theo. Eu falei, o Brasil é um país barato. Eu falei, qual é o preço do Claira? Era R$36. Eu falei, qual é a dose do Dienogest no Claira? É a mesma. E, a rigor, o Claira devia ser mais caro, porque ele tinha um valerato de estradiol, tinha 2 produtos, subprodutos. Eu falei, eu já entendi a sua ótica. O pessoal da CEMED é muito ruim. Eu já fui defender produtos lá na CEMED, contratado por indústria farmacêutica, era o do Aviv, que era 0,45, eu não estou fugindo da pergunta, não, do estrogênio equinoconjugado com o basidoxifeno. Você trabalhou com basidoxifeno? Obrigado. Com basidoxifeno. Eles confundiram, eles deram o preço de uma tibolona barata, porque eles confundiram como se fosse uma tibolona. Eles não conseguem entender. Então, em geral, é um engenheiro, uma farmacêutica bioquímica e uma bióloga, biomédica. Então, o que eles fizeram? Eles analisaram.
como o estudo do Dienogest foi comparativo com o análogo de GNRH, que custava em torno de R$400, o pessoal da Semente falou, opa, é uma opção e a metade do preço. Esqueceram de olhar que se eles tivessem olhado o Clara, eles iam dar no máximo R$36, né? Aí o Theo me respondeu, Nilson, o problema é que tem um controle de preço, daqui a pouco vinham as cópias, e aí a gente barateia o preço. Eu falei, mas é um desserviço. O problema de mudança de bula tem que ser a pressão é com o laboratório. Não adianta, é difícil. Até hoje, se você pegar os produtos com estradiol, eles colocam a mesma coisa. Doença cardiovascular, tudo a mesma coisa, e a gente já sabe, tem infinidade de estudos mostrando exatamente o contrário, né? Então, é complicado. Mas você tem razão, é um desserviço, e às vezes um médico que não tem tanto conhecimento acha que ele não é anticonceptivo, e ainda pode cair na bobagem de dar um outro método. Então, isso em relação a essa questão. A outra pergunta sua foi do DIU de progesterona. Então, e endometrioma. O DIU de progestagênio para endometrioma, eu concordo com você, eu acho que não tem sentido, né? Porque ele inibe a ovulação? Não. Ele pode levar à formação cística? Pode. Então, não tem razão. Ele não pode ser utilizado nessa condição. É meu ponto de vista. O interessante, Maurício, é que a gente percebe cada vez mais que uma mesma doença, na verdade, ela tem várias manifestações distintas. Essa é a verdade, né? Então, e acho que em boa parte ela é uma estrogênio dependente. A pílula não explica tudo, mas existe uma infinidade. Tem pílula que é muito dominante ao progestagênio, mas tem pílula que a grande predominância é do estrogênio. Se você pegar a de gestodeno, 30 com 75 de gestodeno, aí diminuiu para 20 com 75. Opa, essa é melhor então, né? Aí veio para 15 com 60. Então, a de 20 com 75, ela é muito progestagênica, né? Então, se fosse para uma endometriose, teoricamente ela seria melhor, né? Então, são questões, e você está trazendo também a questão se não são várias doenças. Com certeza deve ser, né? Vários fenótipos, né? José Maria, depois Pedro, depois Gibran. Professor Nilson, parabéns. Apesar de qualquer coisa, foi muito clara a sua aula. Acho que você colocou os principais aspectos a respeito da contracepção na endometriose. Mas eu tenho uma preocupação. A minha preocupação é massa óssea. Não só na adolescente que está formando, mas também naquela mulher que está passando os 35, 40 anos, que vai chegar no climatério e depois na menopausa. E a minha preocupação maior é numa substância que ainda é utilizada muito no serviço público, que é a medroxprogesterona em depósito. Então, eu queria comentar um pouquinho, porque o senhor falou muito bem a respeito da adolescência, né? A questão de atingir a massa óssea, o pico ósseo, mas nós também temos aquela mulher depois. Será que dá tempo dela recuperar a massa óssea? Então, gostaria da sua opinião a respeito disso. Então, uma pergunta excelente, Zé Maria. A questão é a seguinte: quando você dá a medroxprogesterona, ela bloqueia. Quando você interrompe, ela volta a ganhar. A partir dos 35 anos, a mulher começa a ter uma pequena perda de massa óssea de 0,18. Por quê? Se a gente estratificar a mulher de 5 em 5 anos, a partir dos 30, a população folicular começa a diminuir gradativamente. Então, a de 35 deve ter um pool de folículos que cresçam menor do que a de 30. Portanto, o nível estrogênio deve ser um pouco menor. Eles falam que a redução é de 0,18 a 0,30. Mas faltando 4 a 5 anos para entrar em menopausa, aí a perda é de 0,5% a 1,5%. Ela vai entrar em menopausa entre 5% a 7% a menos. Que pode fazer diferença, se do ponto de vista genético ela for mais predisposta. E você tem razão, ela não vai dar tempo de recuperar. Porque quando você faz, provavelmente, você vai levar esse anticonceptivo até ela entrar em menopausa, né? Quando os aspectos em relação à endometriose melhoram bastante. Então, com certeza ela vai ter, nesse caso, ela vai ter uma redução de massa óssea, sim.
né? Então, não é o mais adequado. Eu acho que ele foi muito adequado por um momento de vida, que nós não tínhamos quase nada e qualquer coisa era adequado. Mas hoje, perde o sentido, né? Hoje perdeu o sentido. Tem Agora, outras opções, né? O interessante é que os ingleses colocam sempre de uma forma taxativa. Monteleone, por favor. Obrigado. Na esteira da observação do Maurício, eu tenho uma pergunta, doutor Nilson, que essas pacientes dos benefícios que o senhor mostrou que fazem anovulação, não na evolução, mas no surgimento de endometrioma e adenomiose, se tem benefício também em relação a isso. Se as pílulas que impedem a ovulação beneficiam essas jovens com endometriose de não evoluírem, não apresentarem endometrioma ou adenomiose no futuro. Se tem um fator protetor disso. Isso eu nunca vi. A adenomiose ela aumenta com o aumento da idade, aumenta também com o aumento da multiparidade, né? E o tratamento clínico, em geral, Luciano Gibran. Professor Nilson, obrigado pela excelente apresentação. Sempre um privilégio assistir o senhor falando sobre hormônios. Gostaria de fazer duas perguntas. Uma diz respeito aos progestagênios desogestrel, dienogeste e hidrospirenona. Em termos de... a gente sabe, os estudos mostram que não há superioridade em termos de benefício para a melhora do quadro de dor. Eu gostaria de saber do senhor se há alguma superioridade em termos de efeitos contralaterais, de efeitos adversos, para que um seja a primeira opção em relação ao outro, principalmente tratando-se de adolescentes que vão ter que usar uma pílula por um período mais longo, ou mesmo mulheres jovens que vão ter que fazer o uso contínuo dessa medicação, se tem alguma preferência em relação a eles. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, na verdade, é uma observação que eu tenho já na minha clínica 3 pacientes com atrofia endometrial irreversível, muito longa, após o uso de dildlevonorgestrel. E conversando com os colegas, atrofia endometrial, da paciente não conseguir espessar o endométrio para fazer uma fertilização in vitro ou gestar após o uso do dildlevonorgestrel por um período de 10 anos, por exemplo. Se isso, conversando com outros colegas também eu já ouvi essas experiências, mas não vi isso na literatura. E também o senhor também não apresentou isso na apresentação. Eu gostaria de saber se o LARC, né, colocado na adolescente que vai usar um dildlevonorgestrel por 15 anos, por exemplo, se isso não pode representar no futuro um grande prejuízo para a fertilidade dessas pacientes. Então, na primeira pergunta, é a questão do efeito colateral do progestagênio. O progestagênio tem várias classificações, né? Então, os derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona, que entra progesterona, ciproterona, são acetilados, superlutina, que não tem ação androgênica. Nós temos os derivados da 19-norprogesterona, 19-norprogesterona, não testosterona, essa é outra, que aí é o acetato de nomegestrol, anistorona, demegestrol, promegestona, que nós não temos no país, só temos o primeiro, e a trimegestona. Também não tem ação androgênica, em geral tem uma meia-vida maior. Aí nós temos os derivados dos androgênios, né? Temos os derivados das 19-nortestosteronas em duas formas, uma com o noretinodrel, noretisterona, o seu acetato, de acetato de etinodiol e linestrenol, que tem uma ação androgênica. Aí poderia ser colocado talvez a tibolona e a gestrinona, que é muito androgênica demais, que são, no passado, foram os melhores produtos para endometriose. Por quê? Porque os androgênicos, eles são mais endometriotróficos. Agora é engraçado que às vezes ele pode ter de 3 a 4% pode se converter em estrogênio, apesar dele ser mais endometriotrófico. Por isso que no passado foram utilizados a gestrinona e oh meu Deus, vou falar agora, o Ladogal, né? Que se utilizou muito no passado, porque ele tem ação androgênica.
então eles seriam melhores para atrofiar endométrio e provavelmente foco endometriótico, que se dizia naquela época, né? Por outro lado, ele é muito pior do ponto de vista metabólico. Ele aumenta a LDL, ele diminui triglicerídeos, isso é bom, e diminui HDL. E os não androgênicos, eles não afetam. E ele também leva a uma resistência insulínica, o que também seria ruim, né? Então, se eu pensar a longo prazo, ele é ruim, né? Então, embora ele seja mais atrofiante, mas ele é pior do ponto de vista metabólico. Por isso que eu acho que o Nomegestrol, para mim, é o melhor deles. Esse é o outro, a outra questão é a questão de... Eu acho difícil o que você falou, mas na vida tudo é possível. Na vida tudo é possível de acontecer, né? Eu acho que tudo pode acontecer. Para você não ter proliferação endometrial depois, mesmo com 10, 15 anos, eu tenho paciente com 15 anos, e tirou para ver e voltou a menstruar. O máximo que eu tenho com o DIU de levonorgestrel são 18 anos. Teria que acabar a camada basal. A camada basal seria, nem a ablação endometrial você consegue fazer tudo. Então, eu acho muito pouco provável. Agora, pode ter paciente que tenha mais predisposição, né? Depois que eu tive uma parada cardíaca na mesa ginecológica, eu acredito em tudo, né? Pelo menos, graças a Deus, saiu com vida, né? Mulher de 35 anos. Né? Então, eu acho que tudo é possível. Por isso que eu não mudo mais o meu consultório da frente do Círio por nada nesse mundo, a não ser que consiga um lá no Einstein, aí sim. Então, tudo é possível, Luciano, porque ele leva-se uma atrofia endometrial importante, né? Ele leva a uma atrofia. Né? Mas eu nunca tinha ouvido. Obrigado pela colaboração. Vou passar a palavra agora para o nosso mais novo, já empossado, docente da disciplina de ginecologia, José Roberto Filassi, por favor. Obrigado, professor. Nilson, excelente. Metade do que você falou dos nomes, eu não entendi nada, porque tem lógica, né? Mas uma coisa me chamou a atenção, você falou do Depo-Provera, rapaz. Eu não lembrava, faz 40 anos que eu não lembro da Depo-Provera. A gente fazia isso no planejamento familiar e as pacientes engordavam 6 quilos por ano e tinha irregularidade menstrual às vezes, né? Ficava pinga-pinga. Eu não sabia, hoje ainda se usa isso, o Depo-Provera, ou eu não sabia que usava. Tem o Depomês, tem vários produtos hoje, cópias, né? Porque o sistema público tem. Lembra que o sistema público você não tem, por exemplo, estrogênio praticamente não tem. O sistema público é incrível. Então, tem agora um movimento muito grande da Sobrac em relação ao Ministério da Saúde para ter, pelo menos, alguns produtos em cada uma das áreas da saúde feminina, né? Mas ele tem, sim, ele existe. Infelizmente, ainda é muito usado. Bem, deixa eu... Hoje o Nilson não vai fazer os comentários, viu, Nilson? Mas eu queria cumprimentar o Nilson. Você falou do Ladogal. Eu lembro, derivado isoxazólico da testosterona. Velho Ladogal, puxa vida. Professor Laudelino, ainda está no circuito, não? Sim, professor. Professor Laudelino, não estou vendo o senhor coçar a cabeça. Estava tudo desligado aqui, mas estou ouvindo, mas sim. achei que o senhor tinha coçado, viu? Não, muito obrigado. Uma A palestra palavra é do senhor, professor, por favor, a palavra é sua. Obrigado, professor. Uma palestra do Nilson a gente não pode perder de jeito nenhum. Não, estava aqui escondido, mas ouvindo tudo. Muito bom, uma bela atualização. Nilson, como ficou complicado essa história de hormônios, não? Poxa vida. Nossa, então você fez uma atualização muito boa, foi excelente. E, Nilson, para resumir, eu gostaria de perguntar para você quais são os 3 melhores métodos anticoncepcionais para uma paciente com endometriose, sem considerar a opção da paciente, considerando apenas a eficácia do método. Os 3 primeiros, por favor. A segunda pergunta é o seguinte: você falou de uma paciente que, após uma gravidez,
ainda têm endometriose. E a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: qual o efeito de uma gravidez, 9 meses de alta quantidade de hormônios, sobre a endometriose, endometrioma e endometriose profunda? Um abraço, Nilson. Obrigado. Muito bom, professor Laudelino. A segunda parte, deixa eu até perguntar para o Maurício e para o Podgaek aqui, que estão muito mais capacitadas do que eu, né? Do ponto de quais os 3 melhores, né? Eu acho que os LARC, Laudelino, eu acho que eles têm uma conveniência. Embora eu sou bastante crítico do estudo Choice. Porque o estudo Choice era o seguinte, era comparar métodos de longa duração e que você teria o acesso de forma gratuita. E o outro seriam métodos que são muito mais baratos, né? Uma coisa é você comprar um carro em prestações, outra coisa é você pagar à vista. Então, lógico que o Choice, ele acaba tendo um viés, né? Lógico que se ele escolhe o DIU, ele vai utilizar, teve o DIU. O DIU custa em torno de $2.000 nos Estados Unidos, fora a colocação, né? E a pílula anticoncepcional vai de $70 a $130, dependendo da pílula. Então, esse é um viés, né? Mas eles têm uma coisa muito boa, né? Você não lembrar de tomar, é ótimo, né? Embora eu sempre falo, o celular resolve muito. Então, os LARCs, eu acho que eles entram. O problema do LARC é sangramento. Então, eu sempre faço uma pergunta. Se ele der irregularidade para você menstrual, ele pode acontecer. Tudo bem para você? Se ela falar não, é a primeira pergunta. É igual quando eu vou utilizar um método anticoncepcional para o paciente que está na minha frente. Primeira pergunta que eu falo para ela, qual é? Passo para ela, qual é? Em quanto tempo você pretende engravidar? Você pretende engravidar em até 1, 2 anos? Não. Então, aí os LARCs estão em jogo. Se ela falar, pretendo engravidar em até 1 ano, vou colocar um LARC, método de 3 a 5 anos de duração, ou 8 anos, a resposta é não, né? Então, são perguntas que não nos ensinam a fazer e que o tempo vai mostrando que são perguntas essenciais. Então, essa seria a primeira pergunta. Se ela falar, não, olha, eu tenho família constituída, ou não pretendo engravidar em 3 anos, e se tiver irregularidade eu aceito, eu acho que o LARC vai muito bem. Se ela não aceita a irregularidade, eu acho, ou pode aceitar a irregularidade mais menor, eu iria para talvez uma pílula combinada, tá? Combinada com nomegestrol, minha preferência pessoal, tá? Ou a drospirenona. Eu ficaria com essas duas, minha preferência. Muito bom. A outra pergunta? Da gravidez. Se você não for responder... Eu vou só falar uma coisa da gravidez. O que acontece na gravidez? É predomínio progestacional. Se cair a progesterona... Porque a primeira pergunta que eu falaria é o seguinte: toda mulher deveria abortar. 50% da carga daquele embrião ou feto não é dela. Deveria abortar. Por que ela não aborta? Isso é uma coisa lindíssima que o Supremo fez. Ninguém sabe mais ginecologia endócrina do que o Supremo. Ele fez de tal forma que não tem a questão das imunidades. É muito interessante. Não dá tempo de falar porque isso é coisa longa. Mas, se a progesterona cair, ela aborta. Se a progesterona cair com 32 semanas, é parto prematuro. Isso é muito interessante. Mas ela produz muito estrogênio. Só que o predomínio é progestacional. Muito grande. Talvez por isso que o desencadear do parto seja a hora que a progesterona cai, isso talvez leve a desencadear. Então, esse binômio estroprogestativo possa ter parte de uma quantidade muito grande e talvez possa ser esse o efeito, né? Agora, Laudelino, não tem coisa, né, que é só no sentido, né? Então, aquilo que o Maurício falou, provavelmente temos várias endometrioses e uma única, como temos mais do que um tipo de câncer de endométrio. Eu aprendi que eram 2, o Jesus e a Filomena já me mostraram que são 4, talvez daqui a pouco vai ter 8, 10 ou 12. Quanto mais se estuda a genética, mais nós vamos vendo que está abrindo o leque.
né? Mas aí eu queria saber a opinião do Maurício e do Podgaek. Antes do Maurício falar, eu só queria lembrar que o tratamento da endometriose começou após a constatação de regressão de focos de endometriose na gravidez. E aí se criou o esquema que era chamado, há muitos bons anos atrás, de pseudogravidez. Mimetizar uma gravidez na mulher que tinha endometriose. Maurício, por favor. Professor Laudelino, prazer em te ver aqui. A minha resposta está numa publicação. A revista, o jornal Human Reproduction Update é o jornal de maior fator de impacto na nossa área. Ele tem, acho que, 13 de fator de impacto. E, há uns 4 anos atrás, um grupo de colegas, liderados por uma neozelandesa, eles publicaram uma revisão sobre o assunto, uma revisão sistemática muito bem feita. E a conclusão é que a gravidez não tem efeito sobre endometriose. Olha. E que ela pode até ter uma ação temporária, que é uma ação da progesterona. Isso vai de encontro com aquele raciocínio que o hormônio não trata a doença, trata o sintoma. Né? E é um estudo que eu acho que é moderno, é muito bem desenhado, e eu recomendo a todos que puderem ler, porque ele é muito interessante. E a conclusão desse estudo, ela fala que o ginecologista não deve aconselhar a mulher depois da gravidez a descontinuar o segmento, enfim, porque os efeitos da progesterona passam, que é o que você falou. Só para... Eu acho que, após a colocação do professor Maurício, a gravidez interfere, eu acho que, na doença. Pode não ser definitivo, mas de maneira temporária, mas que traz alguma melhora atrás. Naqueles 9 meses. Sim, sim. Bem, professor Nilson Mello, muito obrigado, parabéns, e uma salva de palmas, professor Nilson, por favor.